vai você? Estamos juntos de novo aqui neste canal da Primeira Igreja Batista da cidade de Ilhéus. Que bom que você está conosco. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e libere as notificações. Você que já está conosco, muito obrigado pela sua confiança. Obrigado por fazer parte desta família. Você que ainda não está, esperamos que você fique conosco e que possa aproveitar de todos os conteúdos que são postados neste canal. Hoje vamos estudar Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos estudar 10 versículos, vamos estudar Atos 3, de 1 a 10. Atos é o livro escrito pelo doutor Lucas ao querido Teófilo, falando sobre todo o processo de crescimento da igreja. E estamos no capítulo 3, iniciando então uma nova jornada sem a presença corpórea de Jesus. Houve desde o capítulo 1 até o capítulo 2 toda a questão a respeito da ascensão de Jesus e da substituição de Judas. E agora nós vamos estudar um momento ímpar que começa a descrever o que deve acontecer na vida de todos aqueles que recebem Jesus. Observe bem e vamos continuar. No capítulo 3, verso 1, diz o seguinte: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a hora nona. Os judeus tinham um costume, eles tinham o costume de orar na hora do segundo sacrifício. Uma curiosidade, você sabia que Jesus morreu na hora nona, às 3 horas da tarde, a hora do segundo sacrifício? Eles estão continuando com esse costume, porque a igreja está iniciando a igreja da Nova Aliança, a igreja do Novo Testamento. Até então viviam os costumes judaicos. Eles eram judeus com uma crença em Jesus como o Messias. Mas tem algo que está acontecendo aqui e que provavelmente todos os dias acontecia e passava despercebido. Eles não percebiam até que esse dia chegou e mudou tanto a vida dos 2 apóstolos quanto a vida daquele que sempre ficava ali pedindo esmolas. Olha o verso 2, o que é que diz. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. A vida daquele homem será mudada hoje. Mas não só a vida dele. Percebam que quando alguém tem um problema, muitas vidas são afetadas com esse problema. Alguém tinha que levá-lo até a porta chamada Formosa. E a mudança de vida daquele homem, com certeza, ia mudar a vida de outros que tinham esse trabalho de levá-lo, para que ele pudesse pedir esmola e contar com a beneficência dos outros. O texto ensina que ele foi colocado ali para pedir esmolas. Esta palavra esmolas é advinda de uma palavra que significa misericórdia. Por isso significa que ele esperava, aguardava a beneficência de alguém. E este alguém eram Pedro e João, que estavam entrando na hora nona no templo. Ele ficava à porta formosa. Esta palavra formosa é uma palavra ligada à hora, à bela hora. É uma palavra que também é dita quando uma noiva está ataviada, está linda para o seu casamento. É porque chegou a bela hora dela. É uma forma de dizer, o texto dizer que chegou a bela hora daquele homem, aquele homem que há tanto tempo, desde o seu nascimento, era levado até ali, para aquela porta formosa, para contar com a beneficência dos outros. A bela hora dele chegou. Agora ele iria mudar de vida. O verso 3 diz assim: Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe uma esmola. Aquele homem queria contar com a beneficência
de João e de Pedro. E eu fico imaginando o que passou no coração e na cabeça dos apóstolos quando viu aquela situação e perceberam que não tinham nenhum valor, dinheiro, como o próprio Pedro diz, para ajudar aquele jovem, para ajudar aquele homem, para ajudar aquele que estava ali por uma necessidade muito grande. Pedro e João protagonizam algo que deve ser a nossa vida cristã. As nossas necessidades, elas mudam quando nós encontramos a Jesus. E às vezes não compreendemos que temos o melhor, que não temos prata nem ouro, mas temos muito mais do que isso. Temos a transformação da vida de todas as pessoas que queiram mudar de vida. Então, a Bíblia continua assim. O verso 3, quando Pedro e João iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. E o 4, fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. O verso 5 continua. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. É interessante falar esperando receber. Esta palavra esperando é numa expectativa. Ele foi ali, afinal de contas, para isso. Ele estava na expectativa do que poderia acontecer naquele dia. Ele estava ansioso para ver o que era que ele receberia. E alguma coisa mostra que ele não tinha a definição do que iria receber. Ele sabia que algo viria. Talvez, conjecturando um pouco, aquele homem conhecesse Pedro e João e soubesse que eles dois eram discípulos do Nazareno, discípulos daquele bom homem, daquele que um dia disse a todos os seus discípulos: dei-lhe vós mesmos de comer. Talvez a sua esperança fosse de que eles multiplicassem algo na sua vida para que ele tivesse alimento para mais tempo. Não sei exatamente, apenas é conjectura. A verdade é que o texto diz que ele estava na expectativa de receber alguma coisa. E Pedro dá a ele algo de muito mais valor do que ele imaginava. O verso 6 diz assim: então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Meus queridos, este talvez seja o ponto máximo do texto. Levanta e anda. Não levanta e anda por si mesmo, mas levanta e anda no mérito e na autoridade de alguém diferente. Em nome de Jesus, o Nazareno. Muitos de nós ficamos apenas à porta formosa do templo. Muitos de nós vivemos como verdadeiros aleijados, sem conseguir andar. Antes de tudo, é necessário conseguir levantar. Talvez você esteja tentando levantar por si mesmo. Esteja vivendo uma vida de dificuldades, de problemas dos maiores, que não deixam que você ande, que você progrida. A ideia é que você compreenda de onde vem a força. Lá na frente, depois do verso 10, o que estudaremos no próximo vídeo, os homens vão mostrar que não entenderam de onde veio a força, mas isso é um assunto para depois. A questão é, e você? Eu quero te dizer, levanta e anda. Não é pela minha palavra, nem pelo que eu sou, nem pelo que este canal é, nem pelo que a Primeira Igreja Batista é, mas pela autoridade, pelo merecimento, pelo mérito de Jesus, o Nazareno. Levanta e anda. Não fique atado, não fique paralisado, ou pelo medo, ou por qualquer coisa que esteja atrapalhando a sua vida. Levanta e anda. Foi esse o bem que Pedro e João deram àquele homem
que há tanto tempo estava ali, há tanto tempo, ou seja, desde o nascimento, estava sem conseguir progredir, sem conseguir andar. Mas, para que ele conseguisse andar, era necessário que alguém o ajudasse. O verso 7 diz: e pegando-o pela mão direita, levantou imediatamente os pés e tornozelos do homem, se firmaram. Levantando imediatamente os pés e os tornozelos do homem se firmaram. Sabe o que acontece? Tantos estão à porta formosa. Tantos estão sem conseguir andar. Tantos estão sem conseguir levantar. E nós não percebemos mais. Passamos parecido aquele sacerdote que passou por aquele homem na parábola do bom samaritano e que tinha sido assaltado, apanhou e estava ali à beira do caminho. Passamos de largo, acontece hoje. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Quantos estão à porta formosa querendo entrar, mas precisam ser sustentados pela mão? Eles pegaram pela mão e o levantaram, e ele se sustentou nos tornozelos e ficou de pé. Mas tem mais coisa que acontece aí a partir do verso 8. Diz assim: e ele, dando um salto, colocou-se em pé, então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Queremos que pessoas se convertam, queremos que pessoas mudem de vida, mas não queremos participar deste processo, porque isto dá trabalho, porque isso pode trazer alguma coisa, alguma estranheza, algum constrangimento a nós. Algumas vezes entram no templo pessoas pedintes, bêbados. Muitas vezes já vi histórias lindas dessas pessoas e algumas outras pessoas exaltando estas histórias bonitas. Essas pessoas que exaltam podem fazer parte das mesmas histórias, mas vivemos desconfiados de tudo e de todos. Não é sem razão que isso acontece, mas acho que devemos dar lugar à orientação divina, porque muitos desses que vão pedintes, bêbados ou de qualquer forma ficam à porta do templo esperando migalhas, podem ter a vida transformada pela ajuda de servos de Deus, a vida transformada pelo mérito de Jesus e pela autoridade do nome de Jesus, o Nazareno. Levante-os pela mão, ajude-os, porque de um salto de alegria eles entrarão no templo com um só objetivo: louvando a Deus. Entrarão no templo para louvar o Senhor, para elogiar o seu nome pela mudança da sua vida. Meus queridos, muitos que pedem milagres e muitos que oram não sabem o quão é perigoso orar. Talvez naquela hora da oração aquele homem ficasse ali pedindo pela sua cura. Tal qual aquele homem que tinha 38 anos lá no tanque, esperando que alguém o empurrasse, e Jesus lhe faz a pergunta: o que queres que eu te faça? Ele precisava apenas de um empurrãozinho e Jesus dá a ele a cura. Este queria uma migalha, uma esmola, uma beneficência e recebe a cura da mão dos apóstolos de Jesus. A vida não só daquele homem mudou aquele dia, mas a vida de todos que estavam dentro do templo e a vida de todos aqueles que precisavam todos os dias trazê-lo carregado e colocar ali à porta formosa. A linda hora daquele homem chegou e ele foi curado pelo Senhor e virou um adorador. No verso 9 diz o seguinte: e todo o povo o viu andando e louvando a Deus. As transformações de vida, as transformações que acontecem na vida das pessoas que recebem Jesus, que recebem a beneficência de Jesus, que recebem a transformação de Jesus, essas coisas acontecem para testemunho de outras pessoas, talvez inclusive de pessoas da própria igreja,
para que elas sejam animadas e vejam como é possível aquilo que parece impossível, porque para Deus não há impossível. O verso 10 diz o seguinte: reconheceu como mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Espanto aqui é estar estarrecido com uma situação que parecia ser impossível. Assombro aqui é êxtase. É esta mesma palavra no grego, êxtase. Como que fora de si, como que uma mente que se desregulou com um impacto tão terrível ou tão belo. O impacto da vida daquele homem mudou a todos ao seu redor. Aquele que parecia despercebido, que ninguém conseguia ver, ali na porta formosa, talvez ofuscado pela beleza daquela porta, que até o historiador Joseph chama de algo luminoso, maciço, como ouro puro. Talvez aquele homem, aquela vida, e de fato um valor ali não era a porta, mas aquela vida que passara despercebida tanto tempo, agora consegue mudar tantas vidas pela transformação de Jesus na sua vida. Aqueles homens que o traziam, os homens da sua casa, as pessoas da sua família, as pessoas que agora o viram e sabiam que desde nascença ele era aleijado e agora o viram curado, todas essas pessoas agora estão extasiadas, estão cheios de êxtase, estão assombrados com o poder de Deus na vida daquele homem. Tenha esperança. Tenha esperança de um novo começo. Não se entristeça. Um novo começo é possível. Mas mais do que isso, seja esperança para novos começos. Seja esperança, levante mãos, faça com que pessoas estejam de pé. Mas saiba que não é você que faz e não é pela sua força. Não é pelo seu mérito e nem pelo mérito dessas pessoas. É em nome de Jesus, o Nazareno. Seja a mão de Deus para levantar e mudar vidas. Que coisa linda esse texto. O texto ensina que o crescimento da igreja em Atos dos Apóstolos se dá a partir da ação de servos de Deus, de discípulos de Jesus, que ajudam outras pessoas e dão o verdadeiro valor, a verdadeira beneficência àqueles que precisam. Aquele homem agora não precisaria mais de esmolas, porque ele teria força para o trabalho e a sua vida então seria transformada para sempre. Que Deus nos abençoe e nos faça aprender essas coisas lindas nesse texto. E que você então esteja sempre aqui conosco para que possamos juntos aprender. Até a próxima, se Deus quiser. Ative o sininho. Antes, inscreva-se, libere as notificações e fique conosco. Dê o seu joinha, dê o seu like. Ou se não gostou, dê o seu dislike, que também aprenderemos com a lição. Um grande abraço.